correção em virtude do impacto salarial, no sentido de se corrigir a mencionada tabela pelo INPC, a fim de não ocasionar danos às partes, funcionários e prefeitura, onde ato contínuo o Executivo remeteria ao Legislativo o paradigma e o percentual correspondente às correções salariais, fato que não está ocorrendo, obrigando a Associação dos Funcionários a buscar remédios jurídicos na Justiça, em virtude da inadimplência do poder público. Todavia, até então, com êxito na primeira instância, sentença favorável. Realidade do exposto. Por não ser pago o mínimo vigente no país, a Associação dos Funcionários viu-se obrigada a denunciar esta situação salarial desagradável à Organização Internacional do Trabalho, OIT. B. Por não terem os funcionários e familiares como sobreviver, recorrem ao órgão classista, pegando bolsa de alimentação, isto sem falar em doenças, vez que remédios tornam-se impossíveis de serem comprados, além de empréstimos com juros abusivos em agiotas. C. No tocante aos filhos, como remetê-los à escola diante do quadro apontado, se muito mal se vestem. D. Há casos de funcionário que não pode ser operado da vista, perdendo a visão, e tantos outros casos tristes. Finalmente, fomos cientificados de que o Ministério Público notificou o prefeito municipal no intuito maior de saber por que tantas nomeações e gratificações, quando a situação acima requer atenção especial. Segue-se anexo o montante gasto em nomeações e gratificações publicado no jornal Voz da Serra. Denunciaremos, assina o presidente Paulo Roberto de Moraes, à imprensa escrita, falada e televisada o que vem ocorrendo, assim como estamos enviando aos senhores vereadores cópia deste documento, bem como ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, a fim de que as providências cabíveis sejam tomadas como ato de justiça aos trabalhadores que submeteram aos concursos públicos e neles sempre acreditaram, sendo que grande parte dos servidores doou mais de 40 anos ao município de Nova Friburgo para engrandecimento da cidade que tanto amamos. E aí eles anexam cópias de vários contra-cheques. Senhor presidente, eu solicitei essa leitura brevemente, porque, na verdade, a situação do funcionalismo público municipal ela é grave, é crítica, é muito séria, e eu volto a falar, venho falando isso há 5 anos, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e agora em 2012, que eu não vejo outra alternativa que não seja a migração do regime seletista para estatutário, para uma solução para essa questão funcional do Nova Friburgo. Muito obrigado. Senhor presidente. Vou abrir 2 minutos, que é um tema importante, que todos os vereadores vão querer falar. Então, para não ter discussão, vou abrir 2 minutos para o vereador Pierre e vou passar para a ordem do dia. Senhor presidente, é realmente uma situação complicada. Nós apresentamos aqui aquela correção à Lei 2646 para sair da inconstitucionalidade, porque estava fixando o padrão 01 no salário mínimo. O prefeito Emerval, à época, mandou a lei regulando a tabela, só que absurdamente não cumpriu a lei que ele mesmo enviou. Então, o que aconteceu? Os servidores entraram na ação da justiça, com todo o direito, porque é uma lei, só que agora a situação de valorização é tão grande que o vencimento, de fato, está abaixo da marca do mínimo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ele trabalha... Isso é um absurdo, né? Mas o Supremo decidiu assim, tem que respeitar, que a remuneração total é que deve ser mensurada para o mínimo. Se tiver a remuneração total acima do mínimo, então não está ferindo a Constituição. O problema é que isso é imoral. Não digo que seja ilegal, mas é imoral um servidor de mais de 30 anos de casa ter um vencimento lá no seu contra-cheque abaixo do valor do salário mínimo. Isso realmente é absurdo. É absurdo não cumprir a tabela aprovada em lei por essa casa, por unanimidade, e os nossos aposentados e pensionistas estarem amargando com um padrão referencial na base de R$ 232, como foi registrado na carta do senhor Paulo Moraes. Então, é realmente uma situação que necessita de um olhar do poder público para resolver a situação dessas pessoas que doaram a vida pelo município e que ainda estão doando. Pois não, vereador. A matrícula, só para concluir, senhor presidente, a matrícula de servidores, número 016, 030, 017, da prefeitura. Quer dizer, há quanto tempo essas pessoas doaram a vida pelo poder público municipal? Não podem ser tratadas dessa maneira. Pois não. Portanto, senhores vereadores, iniciando nossa ordem do dia.
Discussão única das moções especiais de louvor, de autoria do vereador Márcio Damasio. Pediu o vereador Isaac Demônio que faça a leitura das duas. A gente entra em discussão e votação em bloco. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, que seja submetido ao douto plenário dessa Casa Legislativa a seguinte proposição: moção especial de louvor com o ilustríssimo senhor pastor Levi Martins Bragança, pelo excelente trabalho realizado na Assembleia de Deus do Ministério Restaurando Vidas, em prol da comunidade de toda a região do 3º Distrito. Trata-se de um homem sério, fiel aos princípios bíblicos e com uma liderança indiscutível no sentido religioso e social, uma vez que presta relevante serviço aos moradores do 3º Distrito. Pelos motivos expostos, o ilustríssimo senhor pastor Levi Martins Bragança faz jus a esta homenagem. Assina o vereador Márcio Damasio, acompanhado das assinaturas suficientes para a proposição, senhor presidente, e teve parecer favorável pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Passa a leitura da outra moção. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, que seja submetido ao douto plenário dessa Egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição: moção especial de louvor com um grupo de Folia de Reis, estrela da guia de Baixada de Salinas pela tradição, importância cultural e religiosa na região, já que há mais de 30 anos atua em Nova Friburgo, abrilhantando inúmeros festivais de cunho religioso. Assina o vereador Márcio Damasio, também acompanhado da assinatura dos demais vereadores. Teve parecer favorável, senhor presidente, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, rapidamente aqui, eu quero só frisar isso aqui, é uma homenagem que a gente estou fazendo ali com o pastor Levi. Ele tem desenvolvido um trabalho excelente ali na região, com o Ministério Restaurando Vidas, e várias pessoas têm chegado ao conhecimento da palavra de Deus através ali do pastor Levi. Por isso, senhor presidente, eu propus esta moção especial de louvor e agradeço aí aos vereadores que me apoiaram. E também aqui com este grupo de Folia de Reis, que é uma tradição ali da região, do meu amigo César Tardem e os demais companheiros dele ali, por isso também ofereci essa moção especial de louvor e quero agradecer aos meus pares, aí, os vereadores que juntamente apoiaram comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação única, as moções especiais de louvor, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade as duas moções 064/2012 e 068/2012, de autoria do vereador Márcio Damasio. Moção especial de louvor, de autoria do vereador Isaac Demônio. Moção especial de louvor. Senhor presidente, requeiro, após observadas as formalidades regimentais, que seja submetido ao douto plenário dessa Casa a proposição de conceder a honraria moção especial de louvor com o SEC, Centro Educacional Conselheiro, pelos 20 anos de relevantes serviços prestados à educação da população friburguense, notadamente no distrito de Conselheiro Paulino. Assina o vereador Isaac Demônio, acompanhado dos demais vereadores. Teve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Senhor presidente, rapidamente, homenagear ao SEC, que é o Centro Educacional Conselheiro, por 20 anos de relevantes serviços prestados à educação da comunidade friburguense. O SEC foi se não é o primeiro, é um dos primeiros colégios particulares do Distrito Conselheiro Paulino, e vem durante 20 anos, comemorados agora no mês de abril, formando os nossos cidadãos, as nossas crianças e adolescentes, encaminhando para a nossa sociedade, para se formarem excelentes profissionais. É um colégio que tem do maternal ao 9º ano e que vem, sem dúvida nenhuma, prestando relevante serviço à nossa sociedade. Então, merecedor que é, nessa data tão importante, 20 anos, de receber essa moção especial de louvor, que eu tive a felicidade de ter proposto. E assim eu peço aos nobres pares dessa Casa que seja acompanhado nesse voto e que seja aprovado por unanimidade.
Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Moção do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, que seja submetido ao douto plenário dessa Egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição. Moção especial de louvor com o ilustríssimo senhor Joel Batista Jonas, nascido em 1º de janeiro de 29, no município de Nova Friburgo. Parte comercial, 1942, caixeiro de armazém. 1946, formado contador. 1947, proprietário do armazém Jonas. 1962, posto Texaco na Praça Demerval Barbosa, mais tarde Petrobras. 1963, Rádio Friburguense Limitada. 1964, trouxe para Friburgo o Trenzinho da Alegria. 1970, primeira pastelaria e boliche Nova Friburgo. 1972, churrascaria Cancelão, primeiro rodízio da cidade com frango assado na brasa. 1978, proprietário do supermercado das louças, parte social. 1947, fundador da Mocidade Espírita Friburguense. 1948, fundador da Campanha do Quilo. 1949, diretor do abrigo Amor a Jesus. Por 16 anos, fundou a Legionárias do Bem, sede própria na Avenida Campesina, número 102. Em 1954, fundou o Lá Abrigo Amor, a Casa das Meninas. Parte política, 1966, líder da campanha vitoriosa de Amâncio Azevedo, eleito vereador terceiro mais votado. 1970, candidato a prefeito com expressiva votação. 1989, líder da campanha vitoriosa de Paulo Azevedo, secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Assina vereador Marcos Medeiros, acompanhado do número suficiente de vereadores para a proposição, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, trata-se de uma moção especial de louvor, onde o ilustríssimo senhor Joel Batista Jonas, ele que já fundou o vereador professor Pierre, foi o primeiro a fundar um sistema de transporte coletivo em nossa cidade. Ato contínuo, ele próprio conta que o prefeito Heródoto, em uma das legislaturas passadas, o prejudicou até com que ele perdesse essa questão de ser proprietário de uma empresa de transporte coletivo. Se o Heródoto não tivesse prestado esse desserviço naquele momento, com certeza hoje a gente não teria um monopólio com relação à questão dos transportes. E ele foi vereador, ele foi secretário na Prefeitura Municipal, fundou, conforme foi dito também pelo vereador Isaac Demani, a Mocidade Espírita Friburguense, a Campanha do Quilo. Ele foi um dos que fundou, e até hoje a Campanha do Quilo existe, ajudando o Abrigo Amor a Jesus, a Casa das Meninas, e com certeza é um nome que merece e deve ter o seu nome louvado no bom sentido com relação à questão da moção especial de louvor, aonde a nossa egrégia e notável Casa de Leis reconhece os relevantes serviços prestados por esse cidadão que, com certeza, nos ajudou também no turismo, que ele que criou esse trenzinho da alegria que a gente vê na cidade, foi criação do Joel Jonas, e vários outros empreendimentos comerciais. Então, o Joel é um homem que merece esta homenagem, o Joel é um homem que merece ter a votação por unanimidade com relação à aprovação, e mais que isso, o Joel é um símbolo de empreendedorismo, um símbolo de criatividade e um símbolo de competência que a sociedade friburguense jamais pode esquecer e descartar. Haja vista que, se um dia eu conseguir o meu intento de ocupar a Prefeitura Municipal, com certeza o Joel vai ser aproveitado pela quantidade de arquivos, pela quantidade de informações e de competência que ele carrega como ser humano. Peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também moção especial de louvor, de autoria do vereador Cláudio Damião. Falta o parecer da CCJ. Pedir o vereador Isaac Demani se possa dar o parecer oral da
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Senhor presidente, trata-se de uma moção especial de louvor que cumpriu as determinações legais estabelecidas por essa casa, foi apresentada com a assinatura de, na verdade, todos os membros dessa egrégia Casa de Leis, e não há nenhum óbice constitucional para que ela seja levada em votação nessa noite. Então, eu dou parecer favorável, senhor presidente, para que ela possa ser apreciada nesse momento pelo plenário dessa casa. Vereador Cláudio Damião, acompanha o parecer do... Acompanho, senhor presidente. Não poderia ser diferente, né, vereador? De forma alguma. É de autoria do próprio. E nomear ad hoc, vereador professor Pierre, você pode acompanhar também o parecer. Senhor presidente, acompanho o parecer do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Isaac Demani, referente ao projeto de moção especial de louvor em tela. Portanto, com os 3 votos favoráveis, o projeto encontra-se em discussão. Muito brevemente, senhor presidente, falar E hoje nós estamos falando aqui de educação. O vereador Isaac Demani aproveitou também uma moção especial de louvor para uma instituição educacional, e eu faço da mesma forma. Nós temos que lembrar a importância da UERJ de Nova Friburgo. Ela fincou raízes aqui em nossa cidade. Nós tivemos uma situação trágica com as chuvas que se abateram e aquela instituição foi muito atingida. Pedras enormes rolaram, destruindo parte das unidades, dos laboratórios, e não foi um estrago maior pela providência divina, porque foi muito grave as pedras que rolaram. E a UERJ tem uma importância significativa para Nova Friburgo, como instituição, como símbolo do Estado do Rio, educacional do Estado do Rio de Janeiro, pelos seus professores, pelos seus alunos, pelas pessoas que passaram e passam por lá constantemente, pelo simbolismo de uma universidade pública em Nova Friburgo e a formação que ela desenvolve. Muitos profissionais são aproveitados hoje nas empresas de Nova Friburgo pela excelência, pela qualidade, pela formação. E, apesar de tudo que ela sofreu, apesar dos estragos que a unidade sofreu, a Vila Nova em si foi muito abatida com a tragédia, ela optou por permanecer em Nova Friburgo. Podia muito bem ter arrumado as suas malas e ter saído daqui. Não. Ela apostou na cidade, aposta na educação, aposta na qualidade da formação que ela presta aos alunos e fez a opção de permanecer aqui. Um investimento pesado, bastante pesado, na fábrica de Filó, onde ela está com as suas estruturas sendo instaladas, obras sendo executadas. É a opção da reitoria, do reitor Ricardo Veralves, de comprar aquele espaço, junto com a deliberação do Conselho, de comprar o espaço ali. Já tem uma promessa, no contrato de aluguel, uma promessa de compra daquele espaço. Então, nós temos que louvar essa iniciativa, reconhecer, e há um mérito enorme nesta iniciativa, nessa proposição de permanecer em Nova Friburgo. Então, você deu a parte ao vereador Marcelo Verli e, em seguida, ao vereador professor. Vereador Cláudio Damião, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa devida e justa, porque realmente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela vem exercendo um papel fundamental a nível estadual, e desde 1993, com a criação do campus regional Instituto Politécnico, que incorporou então o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, criado à época e primeiro diretor, hoje o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, com a ideia de interiorizar o desenvolvimento, a formação de recursos humanos em alto nível, e que pouco tempo depois acabou se tornando Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E falo com conhecimento de causa porque eu tive a oportunidade de ingressar no Instituto em 1991 e participar da mobilização dos profissionais, dos professores, servidores, para que houvesse uma saída para o fortalecimento do campus, até mesmo para a permanência. Gostaria de registrar a importância do então deputado estadual Carlos Guimarães, do PDT, como autor do projeto de lei que permitiu a incorporação do Instituto ao UERJ, e, ao longo desse período, uma história de sucesso. Foram implantados os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, o Polo CEDERJ, com
Pedagogia e Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Modelagem Computacional, mestrado em Ciências dos Materiais, vários laboratórios. Vossa Excelência mesmo tem procurado estabelecer parcerias através desses laboratórios junto à Petrobras. São centenas de alunos, muitos profissionais, e hoje, com essa transição que nós estamos vivendo na nossa sociedade, na nossa cidade, um espaço que antes era eminentemente fabril, agora se torna um espaço universitário. Eu já estive lá na fábrica de Filó, onde funciona também numa casa ao lado a incubadora de empresas, que é um projeto inovador. Então, a instituição e os profissionais que a compõem são, sem dúvida nenhuma, merecedores dessa honraria que Vossa Excelência apresenta, e eu quero me colocar, desde já, favoravelmente, sabendo que uma parte dessa história a gente também vem ajudando a contribuir e construir de uma forma positiva para a nossa cidade. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor... Ao vereador professor Pierre. Rapidamente, vereador, só para pedir a prorrogação da sessão por até 1 hora, senhor presidente. Por conta do tempo Solicitação já de está prorrogação da sessão por até 1 hora. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador, dispõe de mais 3 minutos. Vereador Cláudio Damião, quero também saudar Vossa Excelência pela proposta extremamente justa dessa honraria à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O vereador Marcelo Verli tocou, tem um trabalho importante do deputado Carlos Guimarães à época, por esse processo, mas devemos exaltar também o governador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, pelo empenho. Brizola sempre favorável ao processo de educação, haja visto os CIEPs, haja vista todo o projeto ao lado de Darcy Ribeiro. Então, se hoje a UERJ tem Nova Friburgo, foi também por uma decisão do governador Leonel de Moura Brizola. Isso tem que ficar marcado e registrado pelo seu compromisso histórico com a educação. Realmente, a UERJ tem um papel importantíssimo no fomento à educação de qualidade na região. Quantos são os ex-alunos, quantos são os estudantes que se formam aqui na UERJ Nova Friburgo, se capacitam aqui e traz a mão de obra qualificada para Nova Friburgo e para a região. O que nós devemos é alimentar cada vez mais e fomentar mais ainda que a UERJ cresça em Nova Friburgo, para que nós se transforme de fato num polo fundamental de desenvolvimento tecnológico e de outros setores e cadeiras que a UERJ detém enquanto universidade estadual. A ida para o prédio da Filó é algo muito importante porque desloca de um lugar de difícil acesso, embora toda a sua beleza, todo o seu processo histórico, que é a Fundação Getúlio Vargas, mas vai para um espaço mais central, de maior acessibilidade, o que poderá facilitar e muito a ida de estudantes para a UERJ. Então, a UERJ realmente merece todo esse apoio e devemos rememorar na história todos aqueles que concorreram para o seu desenvolvimento. O vereador Marcelo Verli citou tantas pessoas, tantos nomes, que realmente merecem ser reverenciados. Vossa Excelência também cita a participação fundamental do reitor, Ricardo Vieira Alves, também nesse empenho, nessa tentativa de aquisição do prédio, o que é extremamente importante, mas não podemos nos esquecer da ação do deputado Carlos Guimarães, do PDT à época, e do excelentíssimo e saudoso governador Leonel de Moura Brizola, nessa causa para o interior do Estado do Rio de Janeiro, especificamente no nosso município. Parabéns pela proposição dessa honraria. Obrigado, senhor presidente. Para concluir, agradecer as palavras do vereador Marcelo Verli, do vereador professor Pierre, muito bem colocadas a respeito da UERJ e das pessoas que já têm seus nomes escritos na história, né, do Estado, do país, de Nova Friburgo. Também dizer que, na semana passada, estive, vereador Marcelo Verli, vereador professor Pierre, com o reitor, né, o magnífico reitor, né, Ricardo Vieira Alves, e falava com ele da importância também da permanência, ou pelo menos da garantia de que a gente não perca aquele espaço onde está instalada ali a Fundação Getúlio Vargas, o prédio da antiga Fundação Getúlio Vargas. Para nós é um patrimônio, né? Embora temos a garantia da Filó, do espaço da Filó para ampliação e a robustez dos cursos, né? Da ampliação de vagas e tudo mais que a gente almeja, falava para ele da nossa intenção, do desejo de transformar aquele espaço num centro tecnológico, que a gente possa levar para ali mais inteligência, mais pesquisa, garantir os laboratórios, ter um investimento de 13 milhões num convênio com
o laboratório do professor Eduardo, enfim, tem várias iniciativas. Pensávamos em trazer para cá também, havia uma conversa junto com a Petrobras e o governo do Estado, do Centro de Automação da Petrobras, enfim, são muitas iniciativas, a UERJ é extremamente importante, temos o desejo de que ela não só permaneça, como ela cresça, e que ela conte sempre com o carinho, com o apoio da Casa Legislativa, do Executivo Municipal nessa empreitada. Senhor presidente, se eu permitir um breve à parte para o vereador Marcos Medeiros para poder encerrar. Felicitar o vereador Cláudio Damião por vossa fala, o vereador Pierre, o vereador Marcelo Verli, os três, óbvio, sintetizando, porque o nosso tempo aqui é exíguo, da importância de se ter um ensino público de qualidade em nosso município. E vossa proposição me remete a cerca de mais de 20 anos atrás, porque tem 2 semanas eu consegui entrevistar o senador Lindbergh Farias, que foi líder estudantil, e a gente caminhou o Brasil todos juntos, organizando aquelas passeatas contra o Collor, fora Collor, e o grande objetivo da UNE naquele momento é o que Vossa Excelência, nesse momento, faz referência, ou seja, ensino público de qualidade, gratuito para toda a comunidade. E Vossa Excelência é muito feliz. Por quê? Porque faz essa constatação através de sua proposição e coloca para que toda a sociedade possa ter noção dessa importante instituição educacional em nosso município. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, devolvo a palavra, concluo aqui a minha fala. Pois não. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Só aproveitar aqui o momento, o vereador Renato Abirrâmia estava fora dando a entrevista e retornou. Nós temos aqui que substituir o vereador Roberto Vermelinge nas comissões permanentes da Casa. Ele participa da Comissão de Constituição e Justiça, como membro, presidente da Comissão de Saúde, como membro na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, como membro no apoio à indústria e comércio, como membro nos assuntos exteriores, como membro na igualdade social, racial, e só. Então, vamos fazer uma sugestão que, aonde o vereador Roberto Vermelinge participava nas comissões internas, será substituído pelo vereador Renato Abirrâmia. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicitar que a Secretaria providencie a mudança nas comissões internas. Senhor presidente, antes da próxima proposição, apenas registrar a presença meus amigos Gutinho e Valceni, diretores da Rádio Conselheira FM, que estão hoje aqui no nosso plenário. A presidência registra com prazer também a presença de todos que estão nos acompanhando até esse horário. Moção especial de louvor. Senhor presidente, requeiro, após observadas as formalidades regimentais, que seja submetido ao douto plenário dessa Casa Legislativa a proposição de conceder a honraria moção especial de louvor ao Colégio Dom Pedro I, pelos seus 40 anos de existência e de excelência no oferecimento do ensino alicerçado no desenvolvimento integral do ser humano e com a formação do espírito científico do educando e seu preparo para exercício da cidadania. Assina vereador professor Pierre. Teve parecer favorável, senhor presidente, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, fazer uma breve observação sobre o papel do Colégio Dom Pedro I na história da educação nova Friburgo. São 40 anos dedicados a uma educação de qualidade. Eu quero fazer uma saudação especial à direção da escola, a todos os pais e, sobretudo, aos professores e demais profissionais de educação que dedicaram sua vida ao Colégio Dom Pedro, além dos estudantes que por lá passaram e que hoje lá estudam. A importância da instituição, ao lado de outros grandes colégios que nós temos no nosso município, inclusive instituições centenárias de educação. Então, a importância do Colégio Dom Pedro é inegavelmente marcada no nosso município, na nossa região, pelo seu compromisso com a formação do educando e com a qualidade do ensino que lá oferta a partir da dedicação da direção, bem como dos professores e demais profissionais que acompanham. Eu tenho, inclusive, um assessor que é ex-aluno do Colégio Dom Pedro
e que revela no seu trato, no seu conhecimento e na maneira cortês como lida com as pessoas, como que o Colégio Dom Pedro deixa uma marca indelével na formação das pessoas que por lá passam. Então, a nossa reverência aos 40 anos, lembrando que o número 40 é um número que biblicamente representa um longo tempo, é um número realmente simbólico de muita força, e é exatamente isso que nós desejamos ao Colégio Dom Pedro, que possa estender ainda mais, pelos anos que tem pela frente, a qualidade e o compromisso que tem com o processo educacional. Faço uma saudação muito grande aqui, já vou ceder, vereador, ao diretor da escola, o Jorge, pelo seu compromisso, pelo seu amor à escola, né? A Sirene também, e a todos os outros colegas, professores e professoras que constituem esse corpo educacional do Colégio Dom Pedro I. Então, parabéns ao Colégio Dom Pedro pela sua brilhante história, pela beleza da educação que promove ao longo dessas décadas de existência. Vereador Edson Flávio. Só para registrar, vereador professor Pierre, parabéns a Vossa Excelência, contextualizar e trazer uma informação importante. No ano de 2000, eu fui diretor da Escola Padre Rafael, no Cordoeira, onde nossa equipe realizou um grande trabalho, assumindo uma escola com cerca de 176 alunos, entregando com 500 alunos, com um gráfico crescente ali no aproveitamento dos alunos, nas notas. E o Colégio Dom Pedro sempre também se mostrou muito da comunidade onde ela está inserida, né? Porque a escola ela está inserida ali na chegada do Cordoeira, mas ela também se contextualiza com a comunidade. Muitas foram as bolsas durante longos anos, existem diversos moradores da comunidade que trabalham lá, mesmo tinha a época que trabalhava lá na Escola do Cordoeira, pais de alunos que são funcionários, que atuavam na Escola Dom Pedro e nos relatavam o trato, o carinho que a direção, que toda a equipe da escola sempre fizeram para com eles. Então, reforço isso justificando que não basta ser uma instituição que tem 40 anos. Há de ser uma instituição também que, além de, claro, a excelência no processo educacional, também tem que ter responsabilidade social, responsabilidade com o meio aonde está inserida. Não pode fechar os olhos para a realidade da comunidade que está ali na porta, está no entorno, né? E o Colégio Dom Pedro, até onde eu posso entender, ao longo da sua história, tem tido também esse comprometimento social. É uma atividade educacional, empresarial, por ser uma instituição privada, mas, ao mesmo tempo, ela não deixou o olhar social. Muito obrigado, vereador. E salientar a observação que Vossa Excelência faz com relação ao aspecto social que o colégio tem ao longo de sua história. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Vereador Marcos Medeiros. Felicitar Vossa Excelência, professor Pierre, que é um guardião da educação e que foi perspicaz na escolha do colégio onde o Jorge tão bem administra. Já tive a oportunidade de participar de vários eventos no Colégio Dom Pedro I, colégio que é um símbolo da educação de qualidade, símbolo da ternura, do afeto e símbolo principalmente da formação de maneira qualificada do ser humano, de seus alunos. Haja vista que vários são os alunos que se destacam frente aos concursos estaduais, municipais e nacionais com relação às faculdades e universidades que escolhem para poder ingressarem. Desta forma, Vossa Excelência demonstra que a nossa cidade precisa, mais do que nunca, depois de tudo que a gente passou, constatar, reverenciar e, principalmente, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, ou seja, dar honra a quem tem honra. Vossa Excelência foi muito feliz, parabéns por vossa proposição e pela perspicácia na escolha do Colégio Dom Pedro. Obrigado pelo profícuo a parte de Vossa Excelência com relação a essa instituição tão importante na educação do município de Nova Friburgo. Vereador Cláudio Damião. Vereador, é importante perceber como, nesta noite, de uma forma muito especial, nós estamos falando da educação, né? O vereador Isaac Demani se manifestou nesse sentido, eu mesmo me manifestei, Vossa Excelência, os que fizeram a parte aqui abordaram o tema da educação. Quer dizer, é uma questão presente na nossa cabeça,
no nosso sentimento de legislar e um reconhecimento àqueles que contribuem decisivamente para o desenvolvimento de nossa cidade. Não pode estar de fora o Colégio Dom Pedro I, né, pela excelência da educação, pelo empenho, pelo cuidado, pelo carinho, pela demonstração de que tem uma relação muito profunda com os interesses, né, da nossa cidade. Quais são? Os interesses de que a cidade prospere, que progrida. Isso se dá através da educação. Então, a iniciativa de Vossa Excelência é muito importante e o meu carinho aqui aos professores, pais, alunos do Colégio Dom Pedro I. Vereador Renato Abirrame. Vereador, pela concessão da parte, na realidade, essa homenagem é muito justa. O Colégio Dom Pedro I, como outros tantos colégios particulares, enfrentam grandes dificuldades. Nós sabemos que existe uma inadimplência muito grande, a situação econômica da cidade não é uma situação tranquila, e mesmo assim, durante esses anos todos, o Colégio Dom Pedro I vem mantendo a sua excelência, a sua qualidade, formando gerações e participando do processo educativo de uma forma muito importante na nossa cidade. A educação no Brasil não tem sido levada com a seriedade que ela merece, e Vossa Excelência já expôs várias vezes as suas ideias em relação à educação, e é importante a homenagem a um colégio privado, porque eles passam por grandes dificuldades. A gente sabe que só as direções dos colégios sabem as situações que eles são obrigados a passar para poder vencer esses percalços. Portanto, elegendo o Colégio Dom Pedro I, nós estamos também homenageando os demais colégios de Nova Friburgo, que são também igualmente merecedores dessa homenagem. Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado, vereador Renato. E como a satisfação de conceder uma parte a Vossa Excelência, que está voltando à casa, e como fez falta essa casa. Muito obrigado, muito me honra a presença de Vossa Excelência aqui conosco. A manifestação espontânea e de coração que faço publicamente em relação a Vossa Excelência, pelo carinho e reconhecimento ao homem público e à pessoa humana que Vossa Excelência representa na nossa sociedade. Muito obrigado pela parte, sempre muito colaborador nas ideias e na perspicácia que tem no seu conteúdo. Muito obrigado. Vereador Marcelo Verli. Vereador, professor 2 Pierre, minutos. gostaria também, na mesma linha, parabenizar Vossa Excelência pela proposição. E é muito interessante que a gente aborde hoje várias moções para instituições educacionais, tanto pública quanto a UERJ, como particulares. Porque, na verdade, a educação não se faz de uma forma ou de outra forma. Você precisa que as coisas caminhem de forma conjunta. E, na ocasião da proposição do vereador Isaac Demana, eu não pude falar, mas gostaria de parabenizá-lo por essa moção com o Centro Educacional de Conselheiro. Também a Vossa Excelência, o Colégio Dom Pedro I tem feito um trabalho fundamental no nosso município e, com certeza, dignifica essa Casa Legislativa a abordar um tema tão nobre quanto a educação. Gostaria aqui de aproveitar e registrar e agradecer a gentileza do vereador Edson Flávio Coelho, que está aqui na assistência distribuindo cafezinhos para todos os nossos participantes hoje da audiência, da sessão, o que sinaliza um carinho especial. E gostaria também de registrar a presença do Sebastião Ramos, profissional de enfermagem, representante do Corém, uma pessoa que também tem uma dedicação muito grande à causa da saúde no nosso município. Mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Marcelo Verli, pela parte também sempre muito contributivo. 1 minuto. E, senhor presidente, concluindo, né, todos esses apartes, agradecendo a todos os vereadores, também cumprimentando aqui o Tião, do Corém, né, guerreiro aí na enfermagem. Parabéns, Tião, pelo carinho e pela presença. Todos os demais presentes também na assistência. Professor, me concede um pequeno à parte registrar a presença também do amigo Leleco, que foi da juventude do PSDB, uma pessoa também muito combativa na nossa cidade, na região aqui. Registrar a presença também. Muito obrigado. Nada, com muito prazer também, a gente reforça aí esse registro. Mas, senhor presidente, então concluo agradecendo a parte de todos os vereadores e ressaltando um nome, né, que é inclusive histórico, né, um colégio que escolheu o nome de uma figura histórica do Brasil, que é Dom Pedro I, e que faz história no município de Nova Friburgo, mediante a qualidade da educação que oferta e o compromisso social
que tem com Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de louvor, de autoria do vereador Roberto Vermelhin, de vereador Isaac Demane, e de o vereador Isaac Demane que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, ser submetido ao douto plenário dessa Egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição. Moção especial de louvor com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola Nova Friburgo, fundada em 16 de dezembro de 1917, pelos relevantes serviços prestados à comunidade friburguense, no ensejo do 94º aniversário de fundação das atividades em prol do desenvolvimento de Nova Friburgo, assina o vereador Roberto Vermelins e vereador Isaac Demane, com a assinatura dos demais vereadores dessa casa, e teve parecer favorável, senhor presidente, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Discussão. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Segunda discussão dos projetos de lei, de autoria do vereador Marcos Medeiros. Já foi lido, discutido. Já foi lido em primeira discussão. Já houve discussão também. A necessidade, vereador? O vereador quer fazer mais algum destaque? Vereador Marcos Medeiros. Sem dúvida. Em discussão. Inclui no calendário oficial de evento do município de Nova Friburgo o dia da Declaração Universal dos Direitos da Criança e da outras providências. Óbvio, trata-se objetiva salvaguardar os direitos fundamentais. A criança, dentre eles, especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social, a igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade, a moradia, alimentação, assistência médica, educação gratuita, lazer, família e assim sucessivamente. Conforme no início da nossa reunião, eu trouxe um garoto que, infelizmente, eu nem falei muito, porque quando se fala ele chora, tem 9 anos, e ele foi encontrado abraçado com a sua mãe, a mãe morta, e ele abraçado com a mãe, e uma dos escombros machucou a sua perna, a perna direita cresce e a esquerda não. Óbvio, ele já está mancando, e a gente está procurando uma maneira de resolver esse problema. E a criança é um ser puro, um ser especial, um ser que deve ser protegido ao extremo. Às vezes, a gente tem algumas pessoas que não têm o discernimento de que, quando se faz um mal para a criança, com certeza está se fazendo um mal que vai marcar para o resto da vida. E nesse sentido, quando a gente pede a aprovação de um dia onde se possa referenciar a Declaração Universal dos Direitos da Criança, com certeza o nosso objetivo é formar no futuro uma comunidade melhor, onde não possa faltar assistência médica, não possa faltar educação gratuita, lazer, saúde, educação física, mental e social para as nossas crianças. Por isso, peço e espero, mais uma vez, a aprovação desse projeto de lei, que, uma vez virando lei, vai ajudar muito o nosso povo e a nossa gente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, em segunda discussão e segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei, de autoria do vereador Edson Flávio Coelho, institui no município de Nova Friburgo, dia 17 de novembro, como o Dia Municipal de Prevenção, Orientação e Combate ao Câncer de Próstata. Já foi lido e discutido em primeira discussão. O vereador quer fazer um pequeno destaque em discussão. Senhor presidente, é breve destaque, já foi utilizado o tempo regimental na outra sessão, muito bem acolhida a proposta pelos vereadores aqui presentes, gerou um amplo debate, né, fomos até questionados acerca da importância do projeto. A proposição que trago em tela tem a finalidade primordial de prevenir, orientar a todos os homens de nosso município para que façam o exame regularmente do câncer de próstata. E, segundo estatística, o câncer de próstata é um dos cânceres que mais matam os homens após o câncer de pulmão. E aí é que se fazer o diagnóstico antecipado, para poder saber o que está acontecendo, para que não venha ter um prejuízo maior para a saúde do próprio cidadão, também para a família, também para as suas finanças, em todas as áreas. Então, o dia 17 de novembro foi um dia que nós... Vereador Edson Flávio. Pois não, vereador, doutor Renata Birramer. Eu quero cumprimentá-lo por
Eu até citei, doutor, porque o senhor não estava à época, o senhor tem a autoridade para falar sobre o tema. Obrigado. É muito importante, porque o câncer de próstata realmente, em termos de incidência, é o que mais ocorre no homem. Mas tem 96% de possibilidade de cura. Já o que mais mata, infelizmente, é o câncer de pulmão, que 15% só sobrevive em 5 anos, 90% causado pelo tabagismo. E uma boa notícia, que pela primeira vez, os estudos do Ministério da Saúde, estatísticos, mostraram que houve uma redução do número de fumantes adultos no Brasil, acima de 15 anos, agora é 14,8%, quer dizer, baixou dos 15%, pela primeira vez. Isso já é um êxito na campanha do Ministério da Saúde contra o tabagismo, maiormente agora que as indústrias tabaqueiras estão querendo colocar aditivos para melhorar o sabor, para poder conquistar a juventude. O câncer de próstata, muitos homens, por questões até de desconhecimento, acham que fazer só o exame de sangue, o PSA, é suficiente, mas não é. Além do exame de sangue, é preciso fazer o exame urológico necessário para a complementação e para formar o juízo diagnóstico, para que se possa, como o câncer de próstata ele surge no início, sem nenhuma manifestação, sem nenhum sintoma, só os cânceres avançados que dão sintoma, é preciso esse diagnóstico precoce. E esse projeto, instituindo no município o dia, que tem que ser realmente ressaltada a importância, como na mulher o câncer de mama, o câncer de colo de útero, no homem o câncer de próstata, é fundamental a prevenção, porque 96% de cura é um índice muito grande e que poderá ser alcançado se houver exatamente essa prevenção. Me congratulo com Vossa Excelência pelo projeto. Obrigado, doutor Renato. Com a autoridade médica que o senhor no assunto, e a gente fica muito feliz com a sua contribuição. Senhor presidente, então, o projeto é esse. Nós esperamos que, após aprovado, o município possa, através da Fundação Municipal de Saúde, colocar em seu calendário, e esse dia, todos os dias são dias importantes, mas esse dia é um dia de debate exaustivo, de conscientização de toda a população feminina e masculina, é claro, porque muitas das vezes a decisão do homem em fazer os exames é orientado pela sua família, pela sua esposa e etc. Então, esse é o projeto que eu solicito a aprovação desta Casa, senhor presidente. Após a discussão, em segunda discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de audiência pública, de autoria também do vereador Edson Flávio Coelho. A audiência pública ser realizada no dia 18 de abril de 2012 para debater a situação da proteção animal e políticas públicas para o segmento. Em discussão. Senhor presidente, esse projeto, já peço até pedir votação única, nós já estamos em fase adiantada de debates acerca da realização dessa audiência pública aqui nesta Casa. Será um momento muito importante, creio eu, para toda essa Casa Legislativa, para toda a população friburguense. Nova Friburgo é uma cidade que se destaca, dentre tantas outras, pelos seus movimentos sociais, pelas suas organizações. É uma cidade cuja população ela se mostra muito interessada nos assuntos que são concernentes até o próprio viver diário. Nós vemos aí N pessoas lutando até mesmo com parcos recursos, por conta própria, cuidando de animais abandonados, animais que foram, principalmente no período pós-tragédia, houve as questões sociais envolvendo, claro, o cidadão, o ser humano, né, importantíssimo, mas houve também muitos animais que ficaram à deriva, ficaram aí sem os seus donos, e muitos também foram abandonados em portas de algumas pessoas que já têm um histórico de tratar a questão do animal. E também existe a questão da violência, né, pessoas que não respeitam, não entendem as questões da natureza e, às vezes, não têm os devidos cuidados, as devidas orientações. E o poder público também precisa ter uma política pública definida, voltada para esse segmento. Né? O Brasil, hoje, diversos municípios, a Câmara Municipal de Nova Friburgo, no ano passado, através de um projeto do vereador Manuel do Pote, Manuel Martins, que tramitou nessa Casa,
que proibiu em Nova Friburgo a questão do uso de animais em rodeios, sacrifícios, e que foi destaque em diversos sites. Muitos vereadores, não sei se puderam perceber, eu mesmo recebi aqui mais de quase 100 e-mails do país todo se manifestando a favor da decisão inédita de uma Câmara Municipal, que foi a Câmara Municipal de Nova Friburgo. Então, nós sabemos que repousa sobre nossos ombros, como parlamentares, grandes iniciativas durante esse período que nós estamos aqui. E uma foi esta. Já que a casa já tem essa lei, já que o município não tem uma política para cuidar dos animais que são abandonados, tanto animais domésticos de pequeno porte, né? Mais agora ainda com a criação da comissão proposta pelo vereador Marcos Medeiros, essa casa vai se deter sobre o assunto. Poderá alguém dizer, mas tem tantas pessoas passando por isso, passando por aquilo, para outro problema, a Câmara vai se preocupar com a proteção animal? Vai sim. A Câmara tem que se preocupar, nós temos que nos posicionar, porque a proteção animal também impede vetores que podem transmitir até doenças, desde que o município não se preocupe com animais soltos nas ruas, sem o devido cuidado, sem o devido processo de acompanhamento, animais de grande porte. Ontem, por exemplo, eu estava indo ali para Nova Suíça, havia cavalos soltos ali perto da Parada Raquel, colocando pessoas em risco, porque não existe uma política pública efetiva e eficaz para acompanhar. O vereador Marcos Medeiros solicitou uma parte. Vereador Edson Flávio, o filósofo, já dizia, vai chegar o tempo que, quando se conhecer o íntimo de um animal, o crime contra o animal será um crime contra a humanidade. Todos os finais de semana, praticamente, recebo ligações de vários pontos do município, sejam buscando proteção aos direitos dos animais silvestres, dos animais domésticos. Na época das chuvas, da tragédia, uma das reivindicações que eu ouvi muito foi que não havia um local onde se pudesse colocar os animais quando se tocasse aquela sirene, que parece até o campo de Auschwitz. Então, nesse sentido, no último domingo, conforme eu já relatei aqui, vou repetir, uma senhora que mora lá na última casa da Rua Uruguaiana, depois da Rua Xingu, estive lá na localidade, onde o pedido dela era o seguinte, que ela gosta de cuidar de animais, que as pessoas colocam animais na porta da casa dela, e um dos animais que colocaram estava mordendo os vizinhos e os outros animais dali. O que ela poderia fazer? Liguei para a Secretaria de Meio Ambiente, liguei para a Defesa Civil, liguei para o Corpo de Bombeiros, liguei para várias entidades, ninguém conseguiu solucionar este problema e o animal está lá. Os finais de semana, cavalos são mortos, cachorros, gatos e assim sucessivamente, ou então ficam machucados e as pessoas me ligam para poder tentar uma solução. E a gente procura a prefeitura, procura o governo do estado, procura os órgãos, e a gente não consegue resolver o apelo que a população faz com relação aos animais. Então, eu tenho várias proposições e várias leis em defesa dos animais, e Vossa Excelência é muito feliz com esta